Imagine um rei que vê seu povo prisioneiro, sem saída e condenado. Ele poderia apenas decretar perdão à distância, mas escolhe algo maior. Envia seu próprio herdeiro para entrar na história, enfrentar o inimigo e abrir o caminho de volta para casa. Na fé cristã, a salvação não começa com a busca do homem por Deus, mas com a iniciativa do Pai em direção ao homem. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Eu sou o professor Azeniel, e para você entender isso com clareza, fica comigo, porque nesta lição 3, o Pai enviou o Filho, eu vou te ajudar a compreender esse conteúdo. Primeiro, eu te explico cada assunto da lição de forma clara e objetiva, e depois eu te mostro como explicar isso para os seus alunos, com uma aplicação simples e uma pergunta para envolver a classe. E no final, você estará apto, com mais segurança e ousadia, para ministrar essa aula. E tudo começa com essa revelação. João nos mostra que o amor de Deus se tornou envio no texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, versículo 9. O texto áureo sintetiza toda a lição ao mostrar que o amor de Deus não é abstrato, mas histórico e concreto. Ele se manifesta no envio do Filho ao mundo. Aqui o professor deve destacar que o amor divino se revela em ação redentora, não apenas em sentimento. Deus ama enviando e envia para dar vida, mostrando que a salvação nasce da iniciativa graciosa do Pai e se realiza no Filho. Ao afirmar para que por ele vivamos, o texto aponta para o objetivo do envio: vida verdadeira, restaurada e eterna. Essa vida não é produzida pelo esforço humano, mas recebida pela união com Cristo, aplicada pelo Espírito. Assim, o texto áureo revela a obra trinitária da salvação. O Pai envia por amor, o Filho concede vida, e o Espírito comunica essa vida ao coração do crente. Viver em Cristo é o resultado do amor revelado de Deus e o fundamento da fé cristã. Agora vamos para a verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A verdade prática resume o movimento central da lição. O Pai revela seu amor, enviando o Filho ao mundo para salvar. Aqui o professor deve destacar que esse envio não é improviso nem inferioridade do Filho, mas missão redentora assumida voluntariamente pelo Filho eterno, em plena comunhão com o Pai e o Espírito. O amor do Pai se torna visível no dom do Filho para nossa salvação, preservando um só Deus em essência e três pessoas coiguais em perfeita unidade. Esse envio garante dois resultados: redenção e adoção. A redenção é obra objetiva realizada por Cristo. A adoção é o novo status concedido aos que creem, recebidos como filhos por graça. O Espírito aplica ambos, ilumina, regenera, sela e confirma a filiação no coração do crente, tornando a salvação uma realidade vivida. A salvação é trinitária, planejada pelo Pai, realizada no Filho e aplicada pelo Espírito, para que vivamos como filhos em segurança e gratidão diante de Deus. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Já no segundo tópico, vamos reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. Agora, no terceiro tópico, vamos identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Agora vamos para a introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo.
Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Dentro do propósito eterno de Deus, o Pai toma a iniciativa e envia o Filho ao mundo para salvar pecadores. Esse envio não é reação tardia à queda, mas desígnio gracioso revelado nas Escrituras. O envio do Filho procede do amor eterno do Pai e pertence ao seu propósito soberano, estabelecido antes da fundação do mundo e realizado em perfeita comunhão trinitária. Assim, o Filho, plenamente Deus e plenamente homem, vem voluntariamente cumprir a obra redentora. Quando dizemos que o Pai envia, falamos de ordem na missão, não de superioridade na essência. Um só Deus em três pessoas consubstanciais. A mesma vontade divina opera. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica, sem triteísmo nem modalismo. O envio do Filho torna visível o amor e a unidade do Deus triuno na salvação, preservando coigualdade e comunhão perfeita. No próximo slide, veremos o sentido de Filho unigênito. Agora observe com atenção, para os seus alunos, que Deus não agiu por improviso, mas por amor eterno. O Pai enviou o Filho em perfeita unidade para salvar o mundo. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Agora vamos acompanhar como o Pai enviou o Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, para revelar o coração do Evangelho. Veremos que esse envio é a suprema expressão do amor divino, não um gesto isolado, mas a manifestação histórica do propósito eterno de Deus. Aqui, Jesus não é adotado nem inferior, mas o Filho eterno que veio em carne, coigual ao Pai e ao Espírito, para que por ele vivamos. Também veremos a plenitude do tempo. Deus conduziu a história ao momento exato em que o Filho encarnaria para redimir. Nesse percurso, aparece a obra trinitária da salvação. O Pai planeja e envia, o Filho realiza na obediência redentora, e o Espírito aplica, regenerando e selando. A missão é distinta, mas a essência é uma, em perfeita unidade, sem triteísmo e sem modalismo. No próximo tópico, veremos o amor incondicional do Pai. Agora explique para os seus alunos que, nesta lição, o envio do Filho mostra o amor supremo de Deus, acontece no tempo certo e revela a obra perfeita da Trindade na nossa salvação. Aqui concluímos a introdução. Agora vamos dar início ao primeiro tópico. O envio do Filho e o amor do Pai. Tópico 1. O amor incondicional do Pai. Subtópico 1.1. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João, capítulo 3, versículo 16. O verbo grego para este amor é akapau, e o substantivo é agape. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. Esse envio descreve a missão do Filho na história, não o começo do Filho. Ele é eternamente Deus, coigual e consubstancial ao Pai e ao Espírito. O Pai envia sem diminuir o Filho, e o Filho vem sem perder sua glória divina, em perfeita unidade trinitária na obra da salvação, rejeitando o triteísmo, modalismo e adoção do Filho. Aqui, João 3, versículo 16, sustenta o professor em dois eixos: o amor como origem da iniciativa divina e a vida como finalidade do envio. O grego aprofunda o sentido. Agapau, verbo, enfatiza um amor que age por decisão e compromisso. Agape, substantivo, aponta a qualidade desse amor em entrega. Deus ama de modo eficaz. Seu amor se traduz no dom do Filho para salvar, não por mérito humano, mas por graça que alcança o mundo perdido. No próximo slide, veremos como esse amor revela a essência de Deus. Agora, esclareça para os seus alunos que Deus provou seu amor ao enviar Jesus.
Agapau e agape mostram um amor que decide agir e se entrega para dar vida ao que crê. Expressam a natureza essencial de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 8, e a busca pelo bem-estar de todos, Romanos capítulo 15, versículo 2. Conforme usado, acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Vine, 2002, página 395. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Como lemos na referência, o amor não é apenas algo que Deus faz, mas algo que Deus é. Sua natureza é santa e, ao mesmo tempo, essencialmente amorosa. Isso impede duas distorções: pensar o amor como fraqueza sentimental ou separar o amor da santidade. O amor divino é perfeição moral em ação, não emoção instável, e justamente por isso ele ama com firmeza, constância e propósito redentor, mesmo diante de pessoas indignas. Essa natureza amorosa se expressa em direção concreta ao bem do outro. Por isso, Romanos 15, versículo 2, reforça que o amor busca edificar e promover o bem-estar do próximo. Vine ajuda o professor a captar a densidade do termo. Trata-se de interesse profundo e constante, de um ser perfeito por criatura sem mérito. O amor de Deus não nasce do valor do homem, mas do caráter do próprio Deus, e essa verdade sustenta a fé e orienta a prática cristã de servir e edificar o próximo. No próximo slide, veremos como esse amor não foi motivado por mérito humano. Agora deixe claro para os seus alunos que Deus é amor em sua própria natureza, e esse amor busca o bem do outro. Por isso, somos chamados a viver um amor que edifica e serve. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Aqui João está direcionando o professor para o objetivo explícito da missão de Cristo. O Filho foi enviado com finalidade salvadora, não como sentença imediata de condenação. O texto não alivia a culpa do mundo. Ele destaca que Deus age oferecendo um caminho real de resgate. A primeira vinda de Cristo tem propósito redentor. Deus abre uma porta de salvação em vez de executar imediatamente o juízo que o mundo já merece por sua rebeldia. Isso esclarece a natureza da mensagem cristã. Não é anúncio de culpa apenas, mas proclamação de graça que chama ao arrependimento e à fé. O ser salvo por ele enfatiza a exclusividade do meio. A salvação vem por meio do Filho enviado. O envio revela o coração missionário de Deus, salvar por meio de Cristo, e essa intenção orienta a pregação, o ensino e o apelo ao Evangelho com seriedade e esperança. No próximo slide, veremos as características desse amor: gracioso, sacrificial e absoluto. Agora, esclareça para os seus alunos que João 3,17 mostra que Jesus foi enviado com um propósito: salvar, não condenar. Deus oferece resgate real por meio de Cristo. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Acompanhe comigo no versículo 4 e depois no versículo 5. Diz assim, no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Com base no que lemos, entendemos que o amor de Deus é ação salvadora. Ele intervém quando estávamos espiritualmente mortos e nos vivifica juntamente com Cristo. O texto destaca misericórdia e grande amor como fonte da iniciativa divina, expondo o contraste entre nossa incapacidade e a eficácia do agir de Deus. Esse amor cria vida onde havia morte, por pura graça soberana,
sem depender de mérito humano. Por isso esse amor é plenamente gracioso e também sacrificial, pois a vida concedida vem com Cristo, ligada à obra do Filho. Absoluto aqui significa decidido e efetivo. Deus realiza o resgate. Na salvação, a unidade trinitária. O Pai ama, o Filho realiza e o Espírito aplica. A graça é o ato de Deus que nos vivifica em Cristo, para que toda a glória seja dele. No próximo subtópico, veremos a iniciativa soberana de Deus. Agora mostre aos seus alunos que Deus nos amou quando estávamos espiritualmente mortos e nos deu vida com Cristo. Isso prova que a salvação é graça eficaz, não recompensa por mérito. Aqui concluímos o subtópico 1.1. Agora vamos dar início ao próximo. A iniciativa soberana de Deus, subtópico 1.2. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para nossa salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 4 e depois no versículo 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Com base no que lemos, entendemos que o plano da redenção não começou após o pecado, mas foi estabelecido na eternidade. Deus nos escolheu em Cristo e destinou à adoção conforme seu propósito. Isso não elimina a responsabilidade humana, mas revela que a salvação tem origem em Deus, não em mérito. Antes de qualquer queda, Deus já havia traçado o caminho da graça, centrado em Cristo e para sua glória. Em 1 Pedro 1, versículo 18 ao 20, vemos que o Filho já estava designado antes da fundação do mundo e foi manifestado no tempo certo para nos resgatar com seu sangue. Isso não sugere inferioridade do Filho, mas ordem na missão. O Pai envia, o Filho realiza a redenção e o Espírito aplica. A história da salvação é trinitária do começo ao fim, e Cristo é o centro do plano eterno de Deus. No próximo slide, veremos a iniciativa soberana de Deus. Agora, procure deixar claro aos seus alunos que Deus planejou a salvação desde a eternidade e revelou Cristo no tempo certo. Isso mostra que a redenção não é improviso, mas propósito eterno do Deus triuno. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. Efésios capítulo 1, versículo 9. Acompanhe comigo no versículo 9. Diz assim, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Com base no que lemos, entendemos que Deus revelou o mistério da sua vontade, um propósito eterno que ele mesmo decidiu tornar conhecido. Isso destaca soberania e amor em uma só direção. Deus não apenas prevê a necessidade, mas assume a iniciativa de executar seu plano redentor no tempo certo. A salvação nasce do conselho eterno de Deus, não da vontade humana, e por isso é firme, graciosa e conduzida pela sabedoria perfeita do Pai. Esse envio do Salvador não significa superioridade do Pai sobre o Filho na essência, mas ordem na missão. O Filho vem voluntariamente para cumprir a obra sem perder sua coigualdade e consubstancialidade. O mistério não é algo irracional, mas algo antes oculto e agora revelado. Deus decidiu reunir todas as coisas em Cristo e conduzir a história ao cumprimento do seu propósito. O Deus triuno age com uma só vontade e um só plano de redenção, em perfeita unidade, rejeitando triteísmo e modalismo. No próximo slide, veremos como a Escritura mostra que Deus amou e enviou o Filho antes de qualquer resposta humana. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que Deus tomou a iniciativa e revelou seu plano eterno. Enviar o Salvador
Foi decisão soberana e amorosa, não resultado de mérito ou esforço humano. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Este texto desmonta a ideia de que a salvação começa no homem. O amor divino vem primeiro. Não fomos nós que inauguramos a relação com Deus, foi Ele quem nos amou e tomou a iniciativa. Isso preserva a graça como fundamento, afastando qualquer pretensão de mérito. A origem da salvação não está no nosso amor, mas no amor que nos alcançou primeiro, e por isso a segurança da fé repousa na fidelidade de Deus, não na oscilação humana. O texto também esclarece o propósito do envio. O Filho veio como propiciação pelos pecados, tratando de modo objetivo a culpa diante de Deus. Não é apenas exemplo moral, mas obra redentora eficaz. Aqui se vê a unidade trinitária. O Pai ama e envia, o Filho oferece o sacrifício e o Espírito aplica seus efeitos. O amor de Deus se manifesta na cruz como redenção real, onde justiça é satisfeita e comunhão é restaurada. No próximo slide, veremos que a iniciativa da salvação não parte do ser humano. Agora deixe claro aos seus alunos que Deus nos amou primeiro e enviou Jesus para tratar do pecado. A salvação nasce da iniciativa divina, não do mérito humano. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26. Depois, capítulo 5, versículo 8. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim do versículo 24 ao 26. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como acabamos de ler na referência, Deus justifica gratuitamente por graça, mediante a redenção realizada em Cristo, e trata o pecado de forma objetiva diante da sua justiça. O texto deixa claro que a iniciativa é divina. Não somos nós que criamos o caminho, é Deus quem provê o resgate. A salvação nasce da graça que Deus concede, não do esforço humano, e isso preserva a glória de Deus e a segurança do crente. Para ampliar o argumento, Romanos 5, versículo 8, mostra o alvo desse agir. Deus prova seu amor ao enviar Cristo quando ainda éramos pecadores. Assim, a misericórdia não ignora a justiça. Ela a satisfaz na obra do Filho e aplica seus benefícios pela ação do Espírito. Deus não espera o homem melhorar. Ele desce para salvar com amor eficaz e chama a humanidade caída à fé e ao arrependimento. No próximo subtópico, veremos como o envio é dádiva graciosa. Agora, esclareça para os seus alunos que a salvação começa em Deus. Ele justifica por graça em Cristo e prova seu amor ao agir quando ainda éramos pecadores. Aqui concluímos o subtópico 1.2. Agora vamos dar início ao próximo. O envio do Filho e a Trindade. Subtópico 1.3. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, João capítulo 3, versículo 17, 18 e 34, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 10. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus,
pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Com base no que lemos, entendemos que o envio do Filho descreve sua missão redentora. Ele vem ao mundo por iniciativa divina, não para repetir condenação, mas para revelar e realizar a salvação. A linguagem do envio não sugere começo do Filho nem inferioridade ontológica, e sim ordem na economia da redenção. O Filho é enviado como Deus eterno que assume a missão em nosso favor, em perfeita unidade com o Pai e o Espírito, sem triteísmo e sem modalismo. Para completar a ideia, 1 João 4, versículo 10, mostra que esse envio é dádiva graciosa. Deus nos amou e enviou o Filho como propiciação pelos pecados. Assim, o envio não é mera comunicação, mas entrega concreta que trata objetivamente nossa culpa. O Pai dá, o Filho se oferece, e o Espírito aplica os frutos da obra, preservando uma só vontade no Deus triuno. O envio é presente de graça que paga o preço do pecado, para que a salvação seja dom, não conquista humana. No próximo slide, veremos o sentido de para que por ele vivamos. Agora procure enfatizar para os seus alunos que o envio mostra a missão salvadora do Filho. E primeiro, João 4, versículo 10, explica que isso é um presente gracioso. Deus deu Jesus para tratar do nosso pecado. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. Aqui o foco é a dádiva. O Pai oferece o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Isso mostra que a salvação é vida recebida, não conquista moral. Vida que vem do próprio Filho, fonte e doador da vida eterna. O amor do Pai não é abstrato. Torna-se entrega concreta na história, visando restaurar pecadores. A vida cristã nasce do dom do Filho, não do desempenho humano, e por isso a gratidão e a fé ocupam o centro da resposta do crente. Essa doação não cria hierarquia na Trindade, porque enviar e ser enviado descreve função na economia da redenção, não diferença de essência. O Filho não é inferior. Ele é coeterno, coigual e consubstancial ao Pai e ao Espírito, e assume voluntariamente a missão. O envio revela a unidade de vontade no Deus triuno. O Pai dá, o Filho se entrega, e o Espírito aplica a vida. Distinção de missão não significa desigualdade de natureza divina, mas harmonia perfeita na obra da salvação. No próximo slide, veremos como a Escritura afirma a mesma natureza divina das três pessoas. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que Deus nos deu o Filho para que tenhamos vida. Esse dar mostra a missão do Filho, mas não significa que ele seja menor que o Pai na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. João capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 10, versículo 30 e capítulo 14, versículo 26. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. João capítulo 6, versículo 38 ao 40. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com base no que lemos, entendemos que o Filho é plenamente Deus, compartilhando a mesma natureza divina do Pai desde a eternidade. Essa verdade é confirmada quando Jesus afirma sua unidade com o Pai, João 10, versículo 30, e quando o Espírito é apresentado como pessoa divina, enviada em nome do Filho, João 14, versículo 26. A Trindade não é uma divisão de deuses, mas comunhão perfeita de uma só essência, coeterna, coigual e consubstancial. A distinção que a Escritura apresenta é funcional e pertence ao plano da salvação. O Filho é enviado para cumprir a redenção segundo a vontade do Pai, João 6, versículo 38 ao 40. Isso não indica inferioridade ontológica, mas obediência voluntária na missão. Pai, Filho e Espírito agem em harmonia com uma só vontade redentora. Missão distinta não significa essência desigual,
mas unidade perfeita no agir do Deus triuno. No próximo slide, veremos como essa unidade se manifesta na história da salvação. Agora, esclareça para os seus alunos que Pai, Filho e Espírito são o mesmo Deus em natureza. A diferença entre eles aparece na missão da salvação, não na essência divina. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Quando falamos em uma única vontade, afirmamos que o agir de Deus é indiviso. Pai, Filho e Espírito não competem, nem atuam isoladamente. As pessoas são distintas, mas inseparáveis na obra. Tudo o que Deus faz, faz como o único Deus verdadeiro, e o envio do Filho expressa esse amor em ação. Essa unidade impede triteísmo e modalismo, pois preserva uma só essência e uma comunhão pessoal eterna no agir salvador. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, apresenta a salvação como um cântico de bênção. O Pai nos escolhe e adota em Cristo, o Filho realiza a redenção pelo sangue e o Espírito sela a herança. Não são atos desconexos, mas uma única obra trinitária, com funções distintas e propósito comum. Tudo converge para o louvor da sua glória, mostrando que o amor do Deus triuno guia cada etapa do plano. No próximo tópico, veremos a plenitude dos tempos na vinda de Cristo. Agora, procure fazer seus alunos compreender que a salvação é uma só obra do Deus triuno. O Pai inicia, o Filho redime e o Espírito sela, e tudo isso aponta para a glória de Deus. Aqui concluímos o tópico 1. Agora vamos dar início ao próximo tópico. O Filho e a plenitude dos tempos. Tópico 2. A preparação histórica e religiosa. Subtópico 2.1. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Romanos capítulo 5, versículo 6. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Com base no que lemos, entendemos que a plenitude dos tempos aponta para o momento exato estabelecido por Deus para a vinda do Messias. Não houve atraso nem improviso. A encarnação ocorreu quando a história estava preparada segundo o desígnio eterno do Pai. Deus governa o tempo e conduz a história para cumprir sua promessa, mostrando soberania absoluta na realização da redenção. Para ampliar esse entendimento, Romanos 5, versículo 6, afirma que Cristo veio a seu tempo, confirmando que a ação salvadora obedece ao calendário divino, não às expectativas humanas. O Pai determina o tempo, o Filho vem e cumpre a obra, e o Espírito aplica os frutos aos que creem. A salvação acontece no tempo certo de Deus, revelando graça soberana e direção perfeita do Deus triuno. No próximo slide, veremos a sabedoria trinitária na execução desse plano. Agora ajude seus alunos a entender que Jesus veio no tempo certo determinado por Deus. A salvação não foi improviso, mas cumprimento do plano eterno do Pai. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim no versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com base no que lemos, entendemos que Deus estabeleceu um tempo para a administração do seu plano.
tudo caminha para ser reunido em Cristo conforme sua vontade soberana. Isso mostra direção e intencionalidade. A história não é aleatória, mas conduzida por Deus para o cumprimento do propósito redentor. O tempo da redenção não é acidente histórico, é decisão do conselho divino, executada com sabedoria perfeita e sem falhas. O texto também afirma que essa realização ocorre conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, garantindo que nada escapa ao governo de Deus. Isso não elimina meios e responsabilidades, mas assegura que o plano se cumpre. Deus conduz a história para exaltar Cristo e assegurar a herança dos salvos, de modo que a fé descanse na soberania de Deus e não nas circunstâncias. No próximo slide, veremos como o cenário histórico contribuiu para a disseminação do Evangelho. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que Deus governa a história e definiu o tempo certo para cumprir seu plano em Cristo. Isso dá segurança porque nada foge ao propósito de Deus. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. Aqui o professor precisa perceber que o texto não está exaltando o Império Romano, mas revelando a providência de Deus na história. O domínio romano criou estradas e rotas comerciais que facilitaram deslocamento, comunicação e acesso entre cidades, criando um ambiente propício para a expansão do Evangelho. Deus conduz a história mesmo por estruturas humanas imperfeitas, sem endossar injustiças, mas governando soberanamente seus efeitos. Essa leitura ajuda o professor a compreender que a missão cristã avança dentro de contextos históricos preparados por Deus. As estradas facilitaram viagens missionárias, circulação de cartas e formação de comunidades cristãs em regiões estratégicas. A providência divina transforma caminhos comuns em instrumentos de missão, reforçando a confiança no governo de Deus sobre tempos e circunstâncias. No próximo slide, veremos como a língua grega contribuiu para essa propagação. Agora, procure deixar claro aos seus alunos que Deus usou até a infraestrutura romana para abrir caminhos à missão. Estradas e rotas facilitaram a propagação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. O ponto central para o professor destacar é o papel do grego koiné como língua comum do mundo mediterrâneo. Essa unificação linguística tornou possível registrar e transmitir o ensino apostólico numa linguagem amplamente compreendida, sem restringir a mensagem a um grupo local. A providência de Deus usou uma língua popular para ampliar o alcance da revelação, sem alterar o conteúdo, mas facilitando compreensão e circulação da palavra. Isso ajuda a explicar por que os escritos do Novo Testamento puderam ser lidos, copiados e ensinados em diferentes cidades com maior rapidez e unidade. A cultura não cria a verdade, ela pode apenas servir como meio para comunicá-la. Deus não depende da cultura, mas pode usá-la como instrumento para difundir o Evangelho com clareza e fidelidade ao que foi revelado em Cristo. No próximo slide, veremos como a expectativa messiânica no judaísmo também compôs esse cenário. Agora procure deixar claro para os seus alunos que o grego koiné foi uma língua comum que facilitou a escrita e a leitura do Novo Testamento, ajudando o Evangelho a alcançar muitos povos. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 38. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Atos, capítulo 17, versículo 26. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Com base no que lemos, entendemos que Deus governa a história e determina tempos e limites das nações, de modo que nada foge ao seu plano.
Aqui, o professor deve enfatizar que esse governo não é abstrato. Ele prepara cenários reais para o avanço do propósito redentor. Deus dirige épocas e fronteiras para cumprir sua vontade salvadora, mostrando providência soberana sem depender das decisões humanas para realizar o plano. Para completar o quadro, Lucas 2, versículo 25 ao 38, mostra que no judaísmo havia expectativa messiânica viva entre o povo, mesmo em meio à resistência de líderes. Simeão e Ana representam essa esperança alimentada pela promessa e pela ação do Espírito, aguardando a consolação de Israel. Deus prepara o cenário por fora e por dentro, história e coração, para que o Salvador seja reconhecido como cumprimento da promessa. No próximo subtópico, veremos o Filho nascido sob a lei. Agora procure enfatizar para os seus alunos que Deus governa a história e preparou o tempo certo. Por isso havia a expectativa do Messias e Jesus veio como cumprimento das promessas. Aqui concluímos o subtópico 2.1. Agora vamos dar início ao próximo. O Filho nascido sob a lei. Subtópico 2.2. A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, parte B. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e Filipenses 2, versículos 7 e 8. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 4, parte B. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como acabamos de ler nessa referência, entendemos que a expressão nascido de mulher afirma a encarnação real do Filho. Ele entrou na história assumindo verdadeira natureza humana. Aqui o professor deve destacar que não se trata de aparência, mas de humanidade completa, sem deixar de ser plenamente Deus. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem na única pessoa do Filho, unindo divindade e humanidade sem confusão, mudança, divisão ou separação. Hebreus 2, versículo 14, confirma que ele participou da nossa carne e sangue para vencer o poder da morte. E Filipenses 2, versículos 7 e 8, mostra sua humilhação voluntária, assumindo forma de servo e obedecendo até a morte. Assim, nascido de mulher, conecta o propósito redentor. O Filho se aproxima de nós para nos resgatar. A encarnação não diminui o Filho, ela torna possível a nossa redenção, porque somente o Deus-homem pode representar o homem e salvar com eficácia. No próximo slide, veremos a santidade de Cristo em meio às fraquezas humanas, sem pecado. Agora, esclareça para os seus alunos que, nascido de mulher, significa que Jesus se tornou verdadeiramente humano. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu nossa natureza para poder nos salvar. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Cumpriu-se assim a profecia: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, versículo 14 e Mateus capítulo 1, versículo 23, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 15: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Com base no que lemos, entendemos que Jesus se aproximou de nós de modo completo. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aqui o professor precisa destacar que Cristo conhece nossas fraquezas por experiência real, não por distância. E justamente por ser santo, ele pode socorrer e sustentar os que são tentados. A impecabilidade de Cristo garante um Salvador que compreende e salva, unindo empatia verdadeira com santidade perfeita na sua humanidade. As demais referências mostram que essa encarnação foi prometida e cumprida por obra soberana de Deus. Isaías 7, versículo 14, anuncia o sinal do nascimento virginal, e Mateus 1, versículo 23,
confirma seu cumprimento, apontando para a identidade singular do Messias. Assim, a vinda de Cristo não é acaso histórico, mas cumprimento profético orientado pelo Deus triuno. O nascimento virginal afirma a iniciativa de Deus e a fidelidade da promessa, preservando a verdadeira humanidade de Jesus e sua missão redentora. No próximo slide, veremos o sentido de nascido sob a lei, na obediência perfeita de Cristo. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que Jesus conhece nossas fraquezas, mas nunca pecou, e seu nascimento virginal foi promessa e cumprimento de Deus, mostrando que sua vinda foi planejada e soberana. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica, Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Como lemos nessa referência, entendemos que nascido sob a lei não significa que Jesus veio para abolir a lei, mas para cumpri-la plenamente. Aqui, o professor deve mostrar que Cristo assume a condição humana dentro da aliança mosaica e obedece de modo perfeito, realizando tudo o que a lei exigia. Jesus não quebra a lei, ele a cumpre como o justo perfeito, preparando-se para ser o cordeiro sem mancha que pode substituir pecadores. A outra referência reforça esse ponto ao afirmar que ele não cometeu pecado, nem houve engano em sua boca. 1 Pedro 2, versículo 22. Essa obediência é redentora. Cristo vive a justiça que não conseguimos viver e a oferece em nosso favor, culminando no sacrifício. Isso preserva o evangelho da moralização. Não é faça como Jesus, mas confie no que Jesus fez por você. A justiça que salva não nasce do nosso desempenho, mas da obediência de Cristo, aplicada a nós pela fé, pela ação do Espírito. No próximo slide, veremos por que essa obediência era necessária para um sacrifício perfeito. Agora, ajude seus alunos a entender que, nascido sob a lei, significa que Jesus viveu em perfeita obediência. Ele nunca pecou, e por isso pôde nos representar e salvar. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Acompanhe comigo no versículo 26 e depois no versículo 27. Diz assim no versículo 26: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Agora, versículo 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. A ideia central do texto é esta: Jesus é o sumo sacerdote perfeito, santo, inocente e sem mácula, e por isso apto a representar pecadores diante de Deus. Aqui, o professor deve destacar que a obediência de Cristo não é detalhe moral, mas qualificação redentora. Ele não tem culpa própria a expiar. Somente um mediador sem pecado pode oferecer salvação verdadeira, porque sua vida santa sustenta a eficácia do sacrifício em nosso favor. O texto também evidencia que a obra de Cristo é única e definitiva. Diferente do sacerdócio antigo, ele não oferece sacrifícios repetidos, mas oferece a si mesmo de uma vez por todas. Isso fortalece a segurança do crente. Não dependemos de ritos contínuos, mas de uma obra concluída. A oferta de Cristo é suficiente e final, não precisa ser repetida, pois ele cumpriu plenamente o que era apenas figura no antigo sistema. No próximo subtópico, veremos como essa obra nos conduz à adoção de filhos. Agora procure deixar claro aos seus alunos que Jesus foi perfeitamente santo e ofereceu um sacrifício único e suficiente.
Por isso, quem crê pode ter perdão real e segurança na obra concluída de Cristo. Aqui concluímos o subtópico 1.2. Agora vamos dar início ao próximo. A adoção de filhos, subtópico 2.3. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. João capítulo 1, versículo 18. E os crentes tornam-se filhos por adoção. João capítulo 1, versículo 12 e 13. A obra do Filho não se limita ao perdão. Ela também nos concede a posição de filhos adotivos. Gálatas 4, versículo 5. Aqui, o professor deve distinguir. Cristo é o único Filho por natureza, eternamente gerado e revelador do Pai. João 1, versículo 18. Nós não nos tornamos deuses, mas somos recebidos por graça, com direito a relacionamento e herança. A adoção muda nossa identidade diante de Deus, sem mudar a essência divina. João capítulo 1, versículo 12 e 13, explica como essa filiação é recebida. Aos que recebem Cristo e creem no seu nome, Deus dá o direito de se tornarem filhos, não por sangue, nem por vontade da carne, nem por decisão humana, mas por Deus. Isso evita mérito e reforça graça eficaz. Em Cristo, Deus não apenas absolve, Ele acolhe pecadores na família, para vivermos como filhos e testemunhas do Pai. No próximo slide, veremos a adoção no contexto gentílico. Agora procure enfatizar para os seus alunos que Cristo é filho por natureza, e nós nos tornamos filhos por adoção pela fé. Essa filiação é dom de Deus, não resultado de linhagem nem esforço humano. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Efésios capítulo 1, versículo 5. Agora acompanhe comigo no versículo 5. Diz assim, versículo 5: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como acabamos de ler, fica claro que a adoção foi do agrado de Deus. Não é recurso pedagógico tardio, mas parte intencional do plano redentor. Aqui o professor deve mostrar que a salvação não termina no perdão. Ela muda o nosso status, de estranhos para a família com pertencimento e herança. A adoção revela o coração paterno de Deus na salvação, planejada em Cristo e concedida por pura graça. A referência histórica ajuda na sala. No judaísmo, a linguagem jurídica de adoção não era comum como entre os gentios, mas Paulo usa uma imagem compreensível ao seu público para comunicar segurança e identidade. O ponto não é copiar um sistema humano, e sim afirmar o resultado da graça. Deus não apenas absolve, Ele recebe o salvo como filho e herdeiro para viver em gratidão, obediência e comunhão com o Pai. No próximo slide, veremos como essa adoção se expressa no clamor Abba, Pai. Agora procure deixar claro para os seus alunos que Deus quis nos tornar seus filhos por adoção. Isso mostra que a salvação é mais que perdão, é pertencimento e herança na família de Deus. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esse termo aramaico, Abba, papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Marcos capítulo 14, versículo 36. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Como acabamos de ler nessa referência, fica claro que Deus envia o Espírito do seu Filho ao coração dos salvos, produzindo a certeza filial que nos leva a clamar, Abba, Pai. Aqui o professor deve destacar que não é emoção momentânea, mas testemunho interno e relacional. O Espírito aplica a adoção, tornando a comunhão com o Pai
uma realidade vivida. A adoção torna-se experiência concreta, porque o Espírito confirma nossa filiação, criando confiança reverente e dependência amorosa diante de Deus. Para iluminar o termo, Marcos 14, versículo 36, mostra que Abba aparece na intimidade do filho com o pai, em obediência e confiança, mesmo em sofrimento. Assim, o crente não repete uma palavra vazia, participa por graça de uma relação filial mediada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Isso preserva a centralidade de Cristo. Clamamos ao Pai porque estamos em Cristo. O Abba Pai é fruto do Espírito e eco da comunhão do Filho com o Pai, produzindo reverência, confiança e perseverança. No próximo slide, veremos como essa adoção é aplicada e confirmada pelo Espírito. Agora, ajude seus alunos a entender que o Espírito confirma nossa adoção e nos leva a chamar Deus de Pai com confiança. Abba lembra a intimidade que Jesus tinha com o Pai e que recebemos por graça. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Vamos para a referência. Diz assim no versículo 15 e 16. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como lemos na referência, fica claro que o Espírito Santo não nos escraviza ao medo, mas concede espírito de adoção, formando em nós a certeza filial que clama Abba, Pai. Aqui o professor deve mostrar que essa segurança não nasce de autoconvencimento, e sim do agir pessoal do Espírito no coração do crente. A certeza de filiação é obra do Espírito, não fruto de sensação humana, e por isso sustenta confiança e perseverança diante de Deus. O texto também afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, confirmando identidade e herança. Isso evidencia a atuação inseparável da Trindade. O Pai adota, o Filho garante esse direito pela redenção e o Espírito aplica e assegura internamente essa realidade. A salvação é trinitária, adotados pelo Pai em Cristo, confirmados pelo Espírito, numa comunhão que produz obediência, amor e esperança. No próximo tópico, veremos a vontade do Pai realizada pelo Filho. Agora, esclareça para os seus alunos que o Espírito Santo coloca em nós a certeza de que somos filhos de Deus e nos livra do medo. A adoção é aplicada por Ele como parte da obra da Trindade Aqui concluímos o tópico 2. Agora, o nosso objetivo é o próximo tópico. A Trindade no plano da salvação. Tópico 3. A vontade do Pai realizada pelo Filho. Subtópico 3.1. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Este texto apresenta a missão do Filho como obediência voluntária. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, não para agir em autonomia. Aqui o professor deve explicar que essa linguagem não sugere inferioridade ontológica, mas ordem na economia da salvação. O Filho Eterno assume a encarnação e se submete à missão redentora. A obediência de Cristo é escolha amorosa na missão, não desigualdade na essência, preservando coigualdade e consubstancialidade no Deus triuno. Ao dizer aquele que me enviou, Jesus revela que há unidade de propósito. Pai e Filho possuem uma só vontade divina, expressa distintamente na missão. O Pai envia para salvar, o Filho executa a redenção e o Espírito aplica seus benefícios aos que creem. A vontade do Pai não compete com a do Filho. Ela é realizada pelo Filho em perfeita unidade para garantir salvação real e segura ao povo de Deus. No próximo slide, veremos qual é essa vontade, que nenhum dos dados pelo Pai se perca.
Agora procure deixar claro para os seus alunos que Jesus obedeceu ao Pai para cumprir a missão de salvar. Essa obediência não torna Jesus menor, mas mostra a unidade no plano de Deus para a nossa redenção. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. João capítulo 6, versículo 39 e 40. Acompanhe comigo no versículo 39. Diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Agroa, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como acabamos de ler, fica claro que a vontade do Pai inclui preservação e consumação. Que nenhum dos que lhe pertencem se perca, mas seja ressuscitado no último dia. Aqui o professor deve destacar que a segurança do crente repousa na fidelidade de Cristo em cumprir essa vontade, não na força humana. A vida eterna é promessa guardada pela vontade do Pai e pela obra do Filho, o que sustenta a confiança pastoral sem gerar negligência espiritual. O texto também mostra o meio: crer no Filho e contemplá-lo com fé, pois a vida eterna está ligada à pessoa de Cristo. Assim, a doutrina não vira fatalismo, mas convite real à fé. Deus preserva por meios, e o principal é permanecer crendo no Filho. Cristo não apenas inicia a salvação, ele garante o seu desfecho em ressurreição para que o povo de Deus viva com esperança firme até o fim. No próximo slide, veremos como a obediência de Jesus é perfeita e contínua. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que Deus quer que os que creem em Jesus não se percam e sejam ressuscitados. Nossa segurança está na fidelidade de Cristo, que cumpre a vontade do Pai. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. A obediência de Jesus é descrita como perfeita e constante. Ele faz sempre o que agrada ao Pai. Aqui o professor deve esclarecer que essa submissão não é inferioridade de essência, mas fidelidade voluntária do Filho encarnado ao plano redentor. O Filho Eterno assume nossa condição para cumprir, sem falha, a missão que o Pai lhe confiou. A submissão de Cristo pertence à missão da encarnação, não à natureza divina, preservando a coigualdade e a consubstancialidade na Trindade. Esse testemunho também mostra a qualidade moral do Salvador. Não há desvio, não há pecado, não há ruptura na comunhão com o Pai. Por isso, sua obediência tem valor representativo. Ele vive a justiça que nós não vivemos e caminha até a cruz como o justo perfeito. A obediência contínua de Jesus sustenta a certeza de uma redenção sem falhas, pois o Salvador agrada plenamente ao Pai e cumpre integralmente a vontade divina. No próximo slide, veremos o clímax dessa obediência na morte de cruz. Agora explique para os seus alunos que Jesus obedeceu perfeitamente ao Pai e sempre fez o que lhe agradava. Essa obediência mostra que ele é o Salvador sem pecado, que cumpriu a missão de Deus por nós. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, capítulo 8. Aqui vemos o ponto máximo da obediência de Cristo. Ele não apenas ensinou o caminho, mas entregou a própria vida. O professor deve enfatizar o caráter voluntário dessa entrega. O Filho encarnado assume a cruz por amor, cumprindo a missão redentora sem constrangimento. A obediência não é fraqueza, mas força santa direcionada ao resgate. A cruz é a obediência em seu ápice, amor que se doa até o fim para salvar pecadores e glorificar o Pai na história. A expressão até a morte mostra profundidade, e morte de cruz evidencia a humilhação extrema. Isso não diminui a divindade do Filho, revela sua humilhação voluntária na encarnação para realizar a redenção.
Aqui o professor pode conectar. A obra do Filho é eficaz porque é completa, custosa e real. O Salvador venceu pela entrega. A obediência de Cristo se torna nossa esperança, pois na cruz ele paga o preço que nós não poderíamos pagar. No próximo slide, veremos como essa obediência se relaciona com a justiça satisfeita em Deus. Agora, mostre aos seus alunos que Jesus obedeceu por amor até a morte de cruz. Essa entrega foi voluntária e é a base da nossa salvação e esperança. Por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. A vida sem pecado e a morte sacrificial de Jesus explicam por que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Não foi perdão barato, mas redenção real. Aqui o professor deve destacar que a cruz não ignora a culpa. Ela a trata de forma objetiva, porque o justo assume o lugar do injusto. Na cruz, Deus não flexibiliza sua justiça. Ele a cumpre em Cristo para salvar pecadores sem negar sua santidade. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26, fundamenta essa verdade ao mostrar que Deus justifica pela graça mediante a redenção em Cristo, apresentando-o como sacrifício que lida com o pecado e confirma a justiça divina. Assim, vemos obediência perfeita, amor sacrificial e unidade no plano. O Pai envia e aceita, o Filho se entrega e o Espírito aplica os benefícios ao crente. A justiça satisfeita em Cristo garante perdão verdadeiro e segurança ao povo de Deus, porque a salvação é obra completa do Deus triuno. No próximo subtópico, veremos a mediação exclusiva do Filho. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que a cruz não foi perdão barato. Jesus sem pecado morreu por nós. Romanos 3, 24 e 26 mostra que Deus nos justifica pela graça sem negar sua justiça. Aqui concluímos o subtópico 3.1. Agora vamos dar início ao próximo. A mediação exclusiva do Filho. Subtópico 3.2. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A exclusividade de Cristo como caminho ao Pai não é arrogância religiosa, mas necessidade teológica. Somente Ele une Deus e homem na mesma pessoa. Aqui o professor deve explicar que caminho não é método, é alguém. Acesso ao Pai não se conquista por moralidade ou tradição, mas pela mediação do Filho. Não há outro acesso ao Pai porque não há outro mediador como Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, suficiente para reconciliar pecadores. João capítulo 14, versículo 6, também protege a sala de aula de sincretismo. Jesus não oferece um caminho entre muitos. Ele é o único caminho. Isso não elimina o amor de Deus pelo mundo. Define o meio pelo qual esse amor salva. O Pai recebe por meio do Filho, e o Espírito conduz a Cristo, aplicando a salvação aos que creem. A fé cristã é cristocêntrica. Vir ao Pai é vir por Jesus, porque a salvação é obra trinitária com mediação exclusiva do Filho. No próximo slide, veremos por que esse acesso é exclusivo. Cristo revela plenamente o Pai. Agora, procure deixar claro aos seus alunos que Jesus é o único caminho ao Pai, porque só Ele pode nos reconciliar com Deus. Não é um método, é uma pessoa. Ninguém chega ao Pai sem Cristo. Esse acesso é exclusivo porque Ele é a revelação plena do Pai. João capítulo 1, versículo 18. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, no versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Como acabamos de ler, fica claro que o Filho é a revelação plena do Pai. Ele não apenas fala sobre Deus,
Ele o dá a conhecer de modo definitivo. Aqui o professor deve enfatizar que conhecer o Pai fora de Cristo resulta em suposição. Em Cristo, há revelação verdadeira, pessoal e salvadora. Sem o Filho não há acesso nem conhecimento real do Pai, porque o Filho é o revelador perfeito e único, em quem Deus se torna conhecido. Hebreus 9, versículo 15, acrescenta o fundamento desse acesso. Além de revelar o Pai, Cristo é o mediador que satisfaz a justiça divina mediante sua morte, garantindo redenção e herança eterna. Assim, exclusividade não é capricho, é necessidade. Somente quem revela perfeitamente pode reconciliar perfeitamente. O Pai é conhecido no Filho, e o Espírito aplica essa revelação e redenção ao coração do crente. Cristo é único porque revela o Pai, e realiza a redenção que nos aproxima de Deus, com acesso seguro e definitivo pela sua obra. No próximo slide, veremos como essa exclusividade está enraizada na estrutura trinitária. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que Jesus é o único que revela plenamente quem o Pai é, e pela sua morte, ele é o mediador que nos dá acesso a Deus e garante redenção e herança eterna. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, João capítulo 3, versículo 16, e o Espírito Santo testifica do Filho, João capítulo 15, versículo 26. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como acabamos de ler, fica claro que a exclusividade de Cristo não surge de preferência humana, mas do próprio desenho da salvação. O Pai dá o Filho para que o mundo tenha vida. Aqui o professor deve mostrar que a Trindade não oferece várias portas, e sim um único mediador, porque há um único plano e um único centro, Cristo. A mediação exclusiva é trinitária. O Pai envia o Filho como único caminho, e isso preserva a unidade do propósito divino na redenção. João 15, versículo 26, amplia essa estrutura ao mostrar que o Espírito não compete com o Filho. Ele testifica do Filho e conduz a ele. Assim, a salvação não é acessada por experiências desligadas de Cristo, mas pela fé no Filho, confirmada e aplicada pelo Espírito. Pai, Filho e Espírito operam inseparavelmente, com funções distintas e uma só vontade. O Espírito exalta Cristo para que o mundo venha ao Pai por meio do Filho, tornando a mediação de Jesus não opcional, mas necessária. No próximo slide, veremos como essa verdade se expressa na confissão de um só mediador. Agora, ajude seus alunos a entender que o Pai enviou Jesus como único Salvador, e o Espírito aponta para Jesus. Por isso, a mediação de Cristo é exclusiva e faz parte do plano da Trindade. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. O acesso ao Pai é definido pelas próprias Escrituras. Ele passa necessariamente pelo Filho. Aqui o professor deve destacar que a exclusividade não nasce de tradição eclesiástica, mas da identidade do mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5, afirma que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem, indicando que somente ele pode representar Deus e os homens ao mesmo tempo. A mediação é exclusiva, porque só Cristo reúne Deus e humanidade em uma só pessoa, tornando possível reconciliação verdadeira e definitiva. Atos 4, versículo 12, reforça essa verdade ao declarar que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Assim, a fé cristã não é pluralista quanto ao meio da salvação. Ela é cristocêntrica. O Pai recebe por meio do Filho,
e o Espírito conduz à fé em Cristo, aplicando seus méritos ao crente. A salvação acontece somente em Cristo, conforme o testemunho unificado das Escrituras, para que toda esperança esteja firmada no único Salvador. No próximo subtópico, veremos a aplicação da salvação pelo Espírito. Agora procure enfatizar para os seus alunos que a Bíblia ensina que só Jesus é mediador e salvador. Por isso, a salvação acontece unicamente pela fé em Cristo, não por outro caminho. Aqui concluímos o subtópico 3.2. Agora vamos dar início ao próximo. A aplicação da salvação pelo Espírito. Subtópico 3.3. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 ao 11. O Espírito Santo é apresentado como pessoa divina, enviada pelo Pai e pelo Filho, para dar continuidade à obra da salvação. Aqui o professor deve explicar que a missão do Espírito não é independente nem paralela, mas integrada ao plano trinitário. Ele atua no mundo revelando a realidade espiritual que o ser humano por si só não percebe. A ação do Espírito torna visível a verdade que confronta e chama ao arrependimento, sem a qual ninguém reconhece sua real condição diante de Deus. João 16, versículo 8 ao 11, esclarece essa atuação ao afirmar que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele revela o pecado da incredulidade, aponta para a justiça de Cristo e anuncia a derrota do mal. Assim, a conversão não é mera persuasão humana, mas obra divina aplicada pelo Espírito. Sem a ação do Espírito, não há convicção nem resposta verdadeira ao Evangelho, pois é Ele quem prepara o coração para a fé em Cristo. No próximo slide, veremos como o Espírito aplica os benefícios da salvação ao crente. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que o Espírito Santo age no coração humano, mostrando o pecado, apontando para a justiça de Cristo e alertando sobre o juízo. É Ele quem convence e conduz à salvação. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 6. Ensina a verdade. João capítulo 14, versículo 26. Regenera os pecadores. Tito 3, versículo 5. Sela os que creem. Efésios capítulo 1, versículo 13. Opera a santificação progressiva. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E assegura a perseverança dos crentes. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O Espírito Santo aplica a salvação de forma pessoal e eficaz. Ilumina a mente para conhecer Deus. 2 Coríntios 4, versículo 6. Ensina a verdade e lembra as palavras de Cristo, João 14, versículo 26, e regenera o pecador, dando novo nascimento. Tito capítulo 3, versículo 5. Aqui o professor deve mostrar que não é apenas informação religiosa, mas transformação interior operada por uma pessoa divina, conduzindo à fé e à obediência. Isso evita reduzir o Evangelho a técnica ou moralismo. O mesmo Espírito sela os que creem como propriedade de Deus. Efésios 1, versículo 13. Opera santificação progressiva, separando-nos para Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. E assegura a perseverança até o fim. Filipenses 1, versículo 6. Isso dá ao professor 3 ênfases: segurança, transformação e esperança. Sem o Espírito, não há vida cristã sustentada e frutífera, porque ele aplica e preserva a obra de Cristo em nós. No próximo slide, veremos como o Espírito glorifica o Filho. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que o Espírito ilumina e ensina, regenera, sela, santifica e preserva os crentes. Sem ele, não há conversão real nem caminhada cristã firme. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. João capítulo 15, versículo 26, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. Acompanhe comigo no versículo 26, diz assim: Mas,
Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Como acabamos de ler, fica claro que o Espírito Santo foi enviado para testificar de Cristo, e não para chamar atenção para si mesmo. Aqui o professor deve enfatizar que o ministério do Espírito é cristocêntrico. Ele ilumina o coração para reconhecer quem Jesus é e o que ele fez. Assim, a verdadeira obra espiritual sempre aponta para o Filho e aprofunda a fé nele. O Espírito não substitui Cristo. Ele revela e exalta Cristo ao coração humano, conduzindo à fé, adoração e obediência ao Salvador. Esse testemunho do Espírito inclui tornar viva a mensagem do Evangelho. Ele convence, esclarece, aplica e fortalece a confiança em Cristo, mostrando a suficiência da sua obra. Isso protege a Igreja de experiências desconectadas da palavra e de Cristo. Se não glorifica o Filho, não é sinal saudável. A marca do agir do Espírito é glorificar Jesus e firmar o crente na verdade, para que a Igreja permaneça centrada no Evangelho. No próximo slide, veremos que o Espírito nunca age independentemente do Pai ou do Filho. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que o Espírito Santo trabalha para apontar para Jesus. Ele torna Cristo conhecido no coração e fortalece a fé na pessoa e na obra do Salvador. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é, intrinsecamente, a de exaltar a glória do Deus triuno, João capítulo 16, versículo 13 e 14. O Espírito Santo não atua como agente independente, porque a Trindade não é composta de vontades concorrentes. Aqui, o professor deve enfatizar que as pessoas são distintas, mas inseparáveis. O Espírito aplica e comunica aquilo que pertence ao Filho e procede do Pai, mantendo unidade perfeita no agir divino. Se uma experiência espiritual afasta de Cristo e da Palavra, ela não vem do Espírito, pois o Espírito verdadeiro preserva a comunhão trinitária e fidelidade ao Evangelho. João 16, versículo 13 e 14, esclarece esse padrão. O Espírito guia em toda a verdade, não falando por si mesmo, e glorifica o Filho ao anunciar o que é dele. Isso mostra o foco do seu ministério: conduzir a Igreja à verdade revelada e exaltar Cristo, para que o Deus triuno seja conhecido e adorado. A missão do Espírito é glorificar Cristo e firmar a Igreja na verdade, protegendo-a do engano e sustentando uma fé perseverante até o fim. Agora procure fazer seus alunos compreender que o Espírito Santo sempre aponta para Jesus e para a verdade. Se algo afasta de Cristo, não é obra do Espírito, porque sua missão é glorificar o Deus triuno. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção, e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Professor, se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas, fazendo você se sentir mais seguro para ministrar, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.